Beleza, vamos refatorar o login user para utilizar as views do Django. Primeiramente, vou deixar o servidor rodando enquanto isso, Python -py server, deixa aqui para baixo. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou voltar aqui nas views do Django, do meu projeto. Cadê as views? Eu tô nas views aqui já. Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Não é nas views, tá na URL que eu quero acessar. Bom, estamos aqui na parte de URLs e o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou importar as class-based views do Django e utilizar elas aqui para poder dar celeridade no projeto. O que são class-based views, Donato? Class-based views são views que você cria utilizando classes em vez de função. No Django você tem, para cada path que você cria, você tem que apontar esse path para uma função no Django. Você cria aqui dentro das suas views as funções e aí nas URLs aqui você aponta cada path para uma função no Django. O que a gente vai fazer com as class-based views? Você pode criar classes em vez de funções no Django para lidar com as requisições no seu projeto, só que aí para isso você precisa converter essas classes em funções, de forma que o Django consiga saber como é que ela lida com essa classe para transformar ela em função e fazer todo o processo de rotear um path para sua classe. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vou importar primeiramente do Django from Django contrib auth. Eu vou importar aqui as views, import views as, e eu vou chamar isso aqui de auth views. Por que auth views? Porque eu já tenho uma variável views aqui embaixo, então eu vou dar um outro nome, um módulo views, né? Eu vou dar um outro nome aqui no caso, ou apelidar de auth views. E aí eu vou trocar, eu vou apagar esse login user e vou deixar apenas o logout para ver de page 1 para ver de page 2. Então, login user. Em vez de login user, eu vou mudar para ser apenas login. Por quê? Porque no Django você pode, se você estiver utilizando as class-based views, você consegue customizar suas rotas para apontarem para essas class-based views. Então você pode utilizar rotas específicas que você precise. Mas aqui eu vou preferir utilizar as rotas que são default no Django. Por padrão, ele vai procurar em accounts/login a URL de login. Então vou manter seguindo o padrão aqui o máximo possível, porque eu não quero perder tempo com customização no momento. Vai ter uma customização ou outra, mas eu quero adiantar o máximo possível aqui. Então, vamos manter login e vou utilizar aqui authviews. Vou apagar isso aqui para ficar mais fácil. Eu vou colocar, na verdade, para baixo aqui, certo? Eu vou criar tudo embaixo aqui, ó. Que eu já criei em cima, deixo em cima e aqui embaixo eu começo a parte nova. Então, path login. Vou mudar meu teclado aqui, path login. Vou apontar para authviews.login view. E aí o Django tem um método chamado asView, que você chama aqui para dizer para ele que essa classe tem que ser convertida em uma view, certo? Então, se você clicar em Ctrl e se clicar em cima do asView, você vai ver que existe esse método chamado asView, que ele foi implementado na classe base chamada view. E aí ele faz todo esse processo aí para a gente. Não vou explicar aqui agora porque precisaria ter uma aula específica sobre class-based views no Django. Então, essa classe login view, ela implementa aqui todo o processo de lidar com o request de login de usuário. Então, ele sabe como fazer isso aqui dentro. E aquele método asView, ele simplesmente vai converter essa classe, ele vai chamar o dispatch por baixo dos panos aqui e vai fazer com que o Django saiba como lidar com essa classe de forma a lidar também com o request que foi enviado pelo usuário na hora de se logar, certo? Eu vou entrar em detalhes, como eu disse, porque senão a gente vai ter que fazer uma aula inteira só sobre class-based views aqui no Django. Bom, agora temos login view, asView, vou salvar e vou tentar logar novamente. Vou voltar aqui, chamar o logout, accounts logout user, deu problema porque eu removi o logout que já existia, então deixa eu colocar novamente aqui embaixo, só para a gente conseguir fazer o logout. Logout, só logout user, né? O nome da rota que eu dei lá em cima. E views. Views, né? Não é view. Presta atenção! Logout. E name logout
user. Estou apenas colocando novamente essa rota para a gente poder fazer o logout do usuário. Deu algum erro aqui. O nome não é logout, né? Acho que é logout user. Logout user. Também não uso parênteses aqui nesse caso. F5 já fez login, ou logout no caso, e ele redirecionou automaticamente para accounts. Na verdade, ele fez um reverse para login user. Enfim, já fez o logout, certo? Se eu voltar aqui novamente na tela de login, eu agora recebo um outro erro aqui, um outro tipo de exception, certo? Eu já fiz o logout, vou remover esse método aqui. Depois a gente vai voltar a falar do logout user. Por enquanto, vamos focar apenas no login e user, beleza? Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem nossa URL login apontando para Auth Views, que são as views de dentro aqui do contrib Auth, e chamando a classe login view, chamando o método asView da classe login view, beleza? Então, tá caindo aqui nesse erro aqui agora. O que esse erro diz pra gente? Alguém sabe? Alguém? Ele fala que não conseguiu encontrar dentro dessa rota account login, ele tentou renderizar essa view e não conseguiu localizar o template chamado registration/login.html. Template doesn't exist. Se você voltar aqui e clicar no login view novamente, você vai ver que essa classe login view ele tem uma variável de classe chamada template name. E nesse template name é justamente registration/login.html, que é justamente esse registration/login.html aqui que ele está tentando localizar e não está conseguindo. Esse template, você pode sobrescrever esse template name por outro nome, mas eu vou manter o padrão. Eu preciso criar dentro do meu aplicativo aqui, da pasta template do meu app, uma outra pasta chamada registrations, e dentro dessa pasta registrations eu coloco o arquivo login.html, beleza? Então eu vou vir aqui, deixa eu chamar direto aqui, registration no caso, /login.html. Ele criou dentro de accounts, dentro de templates, certo? Então eu tenho aqui, dentro de template, da minha pasta templates agora, eu tenho duas subpastas. Uma subpasta chamada accounts, que é a que existia, e agora uma subpasta chamada registration com o arquivo login.html. E aí, se eu colocar aqui um teste e dar F5, você vê que ele já conseguiu localizar o template que ele precisa para renderizar essa página. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu preciso colocar dentro desse template o título que eu quiser para minha página e renderizar o formulário de login do usuário. E vou utilizar esse mesmo HTML aqui, ó, que a gente utilizou para fazer o login user na aula anterior. Eu vou utilizar esse mesmo HTML aqui dentro, salvei do F5 e pronto, eu já consigo fazer o login de usuário. Vou voltar aqui só para explicar rapidamente, para quem não viu a aula anterior, a gente explicou como fazer do zero esse processo de autenticação. A gente criou esse formulário, a gente criou também essa view action aqui, login user, que faz todo esse processo de validação do usuário e tal. Eu já posso remover esse login user, não preciso mais dele, porque eu estou utilizando agora um class-based view. Eu também posso remover esse logout user, que eu também não vou utilizar ele mais, certo? Tem algum erro aqui, salvei. Não preciso de mais nada disso aqui em cima, posso remover. Mas não vou limpar isso aqui agora. Por enquanto, vou deixar apenas sem os métodos. Já expliquei nas aulas anteriores, eu preciso dar um jeito com essas notificações aqui de erro, não parei para ver isso ainda. Mas é o VS Code que está implicando desnecessariamente. Não tá legal. Bom, a gente tem agora aqui o path apontando para login view. Temos o template configurado corretamente para renderizar o formulário. E agora eu preciso fazer com que a parte de autenticação funcione, né? Vai dar certo aqui nesse caso, porque o meu formulário não tem uma action, ou seja, se você não tem uma action, ele aponta para a mesma URL que você já está nesse momento. Nesse caso aqui, ele vai apontar para a mesma URL, accounts/login, que é a URL que eu quero. E em seguida, eu tenho aqui embaixo o CSRF token, para renderizar o token de Cross-Site Request Forgery. Tenho o form aqui, que ele já me dá também pronto. Então, o bom é isso, né? Se você estiver trabalhando com as class-based views do Django, deixa eu voltar aqui para URLs, esse login view já prepara tudo para a gente, inclusive ele já cria uma variável local com o formulário instanciado, o formulário de autenticação de usuário, e ele já dá esse formulário para a gente pronto aqui. Eu só preciso fazer referência a esse formulário, fazer um form.asp e vai funcionar tudo normalmente.
Temos também essa questão do Next URL. Nesse caso aqui, ele não chama de Next URL. Vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Eu expliquei também sobre essa questão do Next URL, né? Eu vou tentar entrar aqui no Private Page 2 e ele tentou redirecionar para Accounts, Login User. Deixa eu ver aqui o que foi que teve. A questão é que ele está tentando redirecionar para o Accounts/Login User. Por que ele está redirecionando para Login User e não Login? Se você vier aqui nas configurações, você vai ver que a gente definiu isso também na aula anterior. Eu configurei quais são as rotas padrões, né, o padrão, para serem redirecionadas. Então, existe esse Login Redirect URL, que é a rota que ele vai redirecionar você automaticamente depois que você fizer login. E existe o Login URL, que é a rota onde o Django vai redirecionar você para fazer login, caso você não esteja logado e você tentar acessar uma página privada. Então, nesse caso aqui, eu vou informar que é login, accounts/login, certo? Por padrão, ele já usa essa rota, mas é sempre bom você definir manualmente, só para deixar as coisas mais explícitas, e aí quem estiver mexendo no projeto, ele vai chegar aqui nesse login URL e vai entender automaticamente o que está acontecendo aqui. Então, se eu tentar agora acessar novamente a página Private Page 2, eu sou redirecionado para cá e ele utiliza o parâmetro Next, não Next URL, que foi uma forma que a gente fez anteriormente. Então, se eu olhar aqui, ó, no Hidden, o Next está em branco. Por que está em branco? Porque ele chama isso aqui de Next, não de Next URL, que foi o nome que a gente deu na aula anterior. Então, vou só ajustar esse detalhe aqui no template. Eu também vou remover logo esse login user aqui, que eu não vou mais utilizar, para não ficar confundindo aí um monte de login user e tal. Vamos focar apenas no login.html. Então aqui tem que ser next, certo? E não next URL. Vamos dar um refresh aqui nessa página. E você já viu aqui no código fonte que ele agora atualizou aqui, ó, name, next, e o value é a rota que ele vai redirecionar o usuário depois que o login tiver sido feito. Bom, atualizei aqui também. Agora vamos fazer login e ver o que acontece. Nonato. Pronto, fiz o login e ele me redirecionou automaticamente para Accounts Private Page 2. Se eu voltar aqui no Settings, ele, por padrão, me redirecionaria para Accounts Private Page 1, que é o Private Page 1, se você preferir. Certo? Então eu vou fazer o quê? Vou vir aqui agora no Private Page 1, Private Page 1, e ele fala para mim, olha, Reverse for Logout User Not Found. O que é isso? O que é esse erro? Esse erro, a gente precisa abrir aqui, ó, o Private Page 1, e você vai ver um link aqui embaixo apontando para a rota Accounts Logout User. Esse Accounts Logout User não existe mais, mas já vimos que o processo de login está funcionando corretamente, beleza? Se você gostou dessa aula, gostou desse corte, você pode assistir o vídeo inteiro, certo? Tem mais de 1 hora de duração e você vai ver tudo isso que eu ensinei aqui com muito mais detalhes, porque a gente vai falar de muito mais coisas. É só você clicar aqui no card que vai estar em alguma ponta aqui em cima de mim. Valeu?